Agora a gente vai poder finalmente juntar tudo que a gente estudou até agora e agora aplicar isso conversando com o paciente e tirando as principais dúvidas, as principais angústias que os nossos pacientes têm a respeito da bula e da psicofarmacologia. Então, hoje é um dia para desmistificar para o paciente. Até agora a gente estava desmistificando isso para nós, profissionais de saúde. Agora a gente vai fazer essa ponte com os pacientes. Hora de fazer essa bula ser de fato traduzida para o paciente, né? Para que a gente possa conseguir muito mais adesão ao tratamento, para que a gente possa transmitir muito mais segurança e para que o paciente se sinta mais confortável. Para começar essa conversa, eu queria falar sobre a diferença de bula do paciente e bula do profissional. Quando a gente compra um medicamento, a caixinha, e vem um papelzinho só, aquela bula é uma bula mista. É uma bula que mistura informações para o paciente e para o profissional em seções diferentes da mesma bula. E isso gera mais confusão ainda, porque o paciente lê a parte do profissional, não entende nada, o profissional lê, parece que a bula é repetida, que fica repetindo informação, mas na verdade é porque tem informações para o paciente e para o profissional. A informação para o paciente geralmente vem de uma forma um pouquinho mais amigável. O que eu preciso fazer? O que acontece se eu tomar uma dose maior do que a recomendada? Para que esse medicamento foi indicado? É uma tentativa de traduzir a bula, mas nem sempre é uma tentativa bem feita. Por quê? Porque é um material muito frio, né? Aquelas letrinhas miúdas, parece um jornal, né? Então, você vai traduzir a bula de uma forma com muito mais competência. Então, hoje em dia, pessoal, a gente pode buscar na internet aqui, ó, a bula desses medicamentos. Então, quando você quiser pegar a bula do medicamento, vai lá e digita assim, ó, bula. Aí você põe o nome do medicamento que você quer, aí você põe paciente ou profissional. Eu recomendo você pegar a bula profissional. Profissional PDF. Geralmente ele vai te dar uma bula em PDF com as informações profissionais muito mais completas. Às vezes tem até um pouco de estudos já de ensaios clínicos de eficácia, tá? Tem muita informação. E tem a bula do paciente separado. Agora as empresas elas disponibilizam bula do paciente em PDF, bula do profissional. Façam esse exercício, busquem bula profissional de um medicamento, busquem a bula do paciente, comparem as duas, né? E usem a bula profissional para vocês traduzirem isso e terem um conhecimento muito mais aprofundado, e depois usem a bula do paciente junto com os seus conhecimentos para traduzir isso para os pacientes, tá? Mas você, hoje em dia, tem condição de começar a pegar a bula profissional. Você já não está mais intimidado, já não está falando mais tanto grego, né? Lógico que a gente precisa de mais fundamento, de mais base. Vocês viram que a conversa é mais profunda, neurobiologia, os mecanismos de ação dos psicofármacos, receptor de serotonina, de dopamina, inibição de recaptação. A gente precisa voltar para a neurobiologia e para a psicofarmacologia. Eu quero falar sobre os 4 cavaleiros do apocalipse do tratamento com psicofármacos, né? O que leva a muitos problemas no tratamento com psicofármacos com o paciente. Então, esses 4 cavaleiros do apocalipse são os pensamentos que o paciente tem a respeito do próprio tratamento e que a gente, como profissional, tem o dever de desmistificar e de tranquilizar o paciente. Lógico, não é tranquilizar mentindo para o paciente, é tranquilizar falando a verdade, mas com a segurança que você tem do que você está falando. Porque imagina o paciente faz uma pergunta para você, dessa angústia, uma dessas 4 angústias que ele tem, e você responde assim, também não sei agora, né? E aí o paciente fica preocupado, você também está preocupado, ele não confia no tratamento e abandona o tratamento, né? Então é uma coisa muito importante. O primeiro cavaleiro do apocalipse é esse aqui, ó. O paciente pergunta, por que eu tenho que usar um antipsicótico se eu tenho depressão? Por que o médico me prescreveu isso, né? E normalmente ele recebe a prescrição do médico lá, né, e não recebe muita orientação a respeito disso, ele vai para casa, recebeu a prescrição de um antipsicótico, vai na farmácia, compra, quando ele olha a bula, ele fala, eita, isso aqui é um antipsicótico, é para esquizofrenia, isso aqui, eu não tenho psicose, eu tenho depressão. Será que o médico se enganou? Será que ele errou no meu diagnóstico? Será que ele acha que eu tenho esquizofrenia e não quis me contar para não me chocar e está mentindo para mim? Então, isso acontece muito, pessoal. Recebo a prescrição de um antidepressivo para tratar a ansiedade. Recebi a prescrição de um antipsicótico para tratar transtorno bipolar.
recebi a prescrição de lítio para tratar a depressão, né? Então, esses são pontos, né, que geram muitas dúvidas. Então, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é, uma coisa é a classe do medicamento. O que ele é? Um antidepressivo? Um ansiolítico? Um antipsicótico? E a outra coisa é a aplicação disso. A classe nem sempre é idêntica à aplicação. O antidepressivo chama antidepressivo porque ele começou a ser usado no contexto da depressão e trouxe melhorias na depressão. Mas isso não significa que o medicamento, ele entende o que é depressão e ele chega no seu corpo e fala assim, nossa, essa pessoa tem depressão, eu vou tratar essa pessoa porque eu sou um antidepressivo, né? Eu me chamo antidepressivo, então fui feito para tratar depressão. Não. O que acontece é, o nosso cérebro, ele não é organizado de acordo com os diagnósticos. O diagnóstico é feito por um livro, né, que é chamado de DSM, que é um manual de diagnósticos. São critérios clínicos para diagnosticar as pessoas. E o nosso cérebro, nossos neurônios não se organizam igual ao DSM. Nossos neurônios se organizam por circuitos neuronais. Você lembra que ontem eu falei sobre os circuitos de dopamina e mostrei que dependendo de onde está alterado, eu tenho psicose, mas dependendo do que é alterado, eu tenho Parkinson, né? Que são coisas totalmente diferentes, mas mexendo em circuitos semelhantes. Então, o que acontece é que um antidepressivo, na verdade, é um medicamento que pode, por exemplo, inibir a recaptação de serotonina, aumentar a serotonina no nosso cérebro em algumas regiões e colaborar para tratar a depressão, mas também pode colaborar para tratar a ansiedade, né? Porque vai afetar circuitos neuronais de serotonina. Então, não é porque chama antidepressivo que ele só serve para depressão, tá? A primeira coisa que tem que tranquilizar o paciente é falar, olha, embora você esteja recebendo a prescrição de um antidepressivo, o seu caso é um caso de ansiedade. Antidepressivos funcionam na ansiedade porque eu estou falando de alterar circuitos de serotonina que também estão envolvidos na ansiedade, né? Então veja como isso deixa o paciente muito mais tranquilo em relação ao que está acontecendo com ele. Outra situação, gente, não quero me tratar porque não quero ficar viciado, né? Essa é outro argumento que a gente ouve, medo, né? Angústia do paciente. Esse é o segundo cavaleiro do Apocalipse. E por que vem essa ideia do ficar viciado, né? Tem uma parcela de verdade nisso, né? Dependendo da situação. Mas o que as pessoas entendem é, medicamento que mexe com minha cabeça é medicamento que me vicia, né? Ah, mas porque a pessoa tem que usar antidepressivo por muito tempo, tem que usar um antipsicótico às vezes por toda a vida, então ela está viciada, né? Não é assim que funciona. Veja, a gente não fala isso quando a gente está falando de diabetes, pressão alta, e a maioria dos pacientes que usam esses medicamentos usam para a vida toda, medicamento para diabetes e para hipertensão. E eles nunca, em nenhum momento falam, eu tenho medo de ficar viciado nesses medicamentos. Mas eles usam por um longo período de tempo. E se eles param de usar, de repente, não quero mais usar isso, a pressão sobe de uma vez, né? Tem uma crise hipertensiva, ou tem um pico de glicemia. Por que isso acontece, né? Porque o organismo se adaptou ao fármaco, e você deveria também colaborar com o seu organismo. Então, se eu tomo um antihipertensivo para pressão, eu também tenho que consumir menos sódio, tenho que fazer exercício físico, tenho que ser menos sedentário, para que a gente possa equilibrar as coisas. Talvez uma pessoa possa parar de usar um medicamento para pressão, né? Mas ele vai ter que remover aos poucos, para o organismo dele se readaptar à falta do antihipertensivo. Ele pode ter que mudar o estilo de vida dele para conseguir fazer isso, né? Ele não está viciado no antihipertensivo, ele está adaptado ao antihipertensivo, e o antihipertensivo é necessário para manter sob controle a pressão dele. Isso acontece também com os antidepressivos, isso acontece com os antipsicóticos, né? As pessoas não ficam viciadas em antidepressivo, em antipsicótico. Elas usam por um longo período de tempo, às vezes precisam manter o uso para quê? Para manter sob controle os sintomas depressivos, para manter sob controle as psicoses, os surtos psicóticos, né? E é claro, se o paciente parar de usar de uma vez, sem fazer o correto desmame desses medicamentos, eu estou com um sistema nervoso que está neuroadaptado à presença do medicamento. Se eu removo de uma vez, eu posso ter um efeito rebote, tá? Isso não significa dependência química, tá, gente? A dependência
ela envolve outros aspectos. A dependência envolve a ativação do sistema de recompensa cerebral, envolve fissura, envolve crises de abstinência intensas. Por isso que existe uma classificação desses medicamentos em controle especial, e o controle que mostra que esse medicamento pode provocar dependência é quando ele recebe a tarja preta. Então, a tarja preta, de fato, são medicamentos que o uso prolongado pode provocar dependência, principalmente se for feito de uma maneira errada. Então, sair usando Rivotril para dormir todo dia, para tratar insônia, pode fazer com que, de fato, você tenha dependência ao Rivotril, né? Agora, o antidepressivo não, ele depende do uso a longo prazo para promover as adaptações que vão levar ao benefício, tá? Então, cuidado com essa questão de jogar como pejorativo o psicofármaco, não quero ficar viciado, né? Isso tem que ser esclarecido para o paciente, senão leva à falha do tratamento. Ninguém quer ficar viciado em nada, é uma dúvida, é uma angústia legítima, mas é pela falta de informação, certo? Isso não é biológico, isso é psicológico, né? Então, depressão, ansiedade, esquizofrenia, isso tudo é diagnosticado clinicamente, né? Eu não tenho um medidor igual com a pressão arterial, um número biológico, né? Um colesterol alto, alguma coisa que me mostre, que me prove que isso é biológico, por isso não é biológico, é psicológico. Se é psicológico, é uma questão só de mindset, né? De eu ter que mudar a minha visão sobre a vida, ficar mais otimista e tudo mais. Então, é fraqueza, né? Quem tem depressão. É fraqueza, é falta de Deus no coração, né? A gente ouve cada coisa e o paciente incorpora isso, porque está dentro de uma cultura onde ele ouve isso, né? Que é desvalorizado o que ele sente. Para de frescura, né? Quem trabalha não tem tempo para ficar deprimido. A gente ouve todo tipo de absurdo e isso machuca muito o paciente, mas ele incorpora isso, ele veste um pouco disso, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não reforçar isso. Tudo que é psicológico é simultaneamente biológico também. Se a gente tem alterações no nosso comportamento, a gente tem alterações na forma que os neurônios se comunicam. Hoje, para vocês estarem conversando comigo aqui, para vocês estarem anotando coisas, refletindo, aprendendo, tudo isso precisa de flexibilidade dos neurônios. Os neurônios têm que conversar diferente, têm que aprender. Então, isso já é biológico. O aprendizado também é biológico, né? Ou seja, os transtornos psiquiátricos também são biológicos. E se eu consigo entender que existe uma parcela biológica, não é só o que determina, mas se eu entendo que existe um componente biológico material, eu também entendo que existe uma forma de intervir biologicamente, que é o uso do medicamento, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante da gente abordar. E o último cavaleiro do apocalipse é esse aqui. Já estou melhor, vou parar de usar o remédio, estou me sentindo melhor, por que eu vou ficar tomando isso, né? E, novamente, a gente tem essa visão pejorativa, o medicamento, principalmente se é o psicofármaco, é um veneno que envenena a minha cabeça, a minha mente, né? Que faz mal para mim. Então, eu já estou me sentindo melhor, me recuperei. Vou parar de usar por conta própria, porque está saindo caro ficar comprando isso, renovando receita, indo atrás de psiquiatra de novo. Então, vou parar de usar. Muito cuidado com isso, né, gente? Porque, às vezes, é justamente a interrupção precoce do tratamento é que faz com que tenha recidiva dos sintomas, recorrência, e às vezes a recidiva vem muito forte, fica mais difícil controlar de novo aquilo, cada vez que ocorre uma recidiva, uma recorrência, é mais difícil da gente controlar novamente, ter que instituir tudo de novo, o tratamento, encontrar agora um tratamento que funcione novamente, né? Então, gente, esse é um ponto importante. Muitos transtornos, não é porque os sintomas pararam de acontecer que eu posso parar de usar o medicamento, né? Isso é uma coisa importante. Com a depressão, a gente vê isso muito claro, né? Que a depressão, a remissão dos sintomas acontece, mas se você não faz um tratamento de manutenção por um tempo, esse tempo depende da relação do paciente com o psiquiatra, do paciente com o psicólogo, do paciente com o seu próprio ambiente, com o seu estilo de vida, com as mudanças que ele conseguiu, com as ferramentas que ele conseguiu desenvolver durante a psicoterapia, né? Então, se eu não faço esse tempo de manutenção, pode acontecer mais chance de recidiva. E é muito difícil compreender a lógica de você se manter tratando, sendo que você não está mais se sentindo mal, e tendo efeito adverso, gastando dinheiro, né? Então, essa é uma coisa muito importante.
diminuir o sintoma, melhorar um pouco, não significa que eu possa abandonar o tratamento. Então, esses são os 4 cavaleiros do apocalipse do tratamento com psicofármacos. Eu vou chamar aqui um 5º cavaleiro, tomar liberdade, que esse é unânime, né? Esse, se não aconteceu com vocês, vai acontecer ainda do paciente falar. Tá bom, mas eu posso beber se eu estiver tratando com psicofármaco, né? O brasileiro, em especial, essa é a dúvida mais frequente, né? Qualquer outro país, as pessoas vão no médico e falam assim, o que eu tenho, doutor? Ah, você tem isso, você precisa tomar esse medicamento. Aí o paciente sai e fala, obrigado, doutor. Esse nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil você tem isso, tem que tomar esses medicamentos. Ele fala assim, posso beber, doutor? Não fala obrigado, fala, posso beber? Na vacina, na vacina para Covid, foi lá, vacinou, posso beber? Né? Então, essa é a cultura do brasileiro, está muito relacionada. Então, é muito importante que a gente saiba orientar isso, né? E orientar isso não é simplesmente falar assim, não, você não pode beber. Por quê? Porque não pode, né? Não, a gente, de fato, né, não é recomendado você beber durante o tratamento com nenhum medicamento. Mas por que com esse tratamento específico não é bom beber, né? Então, aqui eu vou mostrar depois uma ferramenta para vocês também de interação medicamentosa, onde vocês podem buscar se aquele fármaco interage mais ou menos com o álcool. E isso pode ajudar você a orientar, saber se você pode ser um pouquinho mais flexível ou não. É claro que ninguém vai poder sair aí levando porre, até porque isso não é recomendado para ninguém, nem para quem não trata nada, né? Porque isso faz mal para o organismo mesmo. Mas, às vezes, assim, o paciente tomar uma lata de cerveja não vai interferir no tratamento, né? Não é dicotômico. Bebeu, fez mal, não bebeu, fez bem. É probabilístico. Quanto mais beber, mais chance de interagir. Então, você pode encontrar um meio termo com o seu paciente de maneira individual. É claro que se eu for falar aqui de uma maneira ampla para as pessoas, eu vou falar, o ideal é não beber, porque esse é o ideal, né? Mas individualmente a gente tem que conhecer o paciente, porque senão, se você é restritivo demais, fala, não, é proibido encostar uma gota de álcool na boca. Aí ele vai lá e fala assim, eu quero muito beber hoje, porque eu tive uma promoção no trabalho, é aniversário do meu amigo, né? E aí ele fala assim, hoje que eu vou beber, então já que é proibido beber, não vou tomar o remédio hoje para poder tomar uma gotinha de cerveja. Então, às vezes o raciocínio é esse, ele não vai te contar, porque ele sabe que ele vai levar bronca, né? Então a gente precisa conversar com o paciente, dialogar, né? Ver qual é a importância disso para ele naquele momento. Mas, lógico, saber farmacologia e psicofarmacologia e a neurobiologia já nos dá dicas. Se eu sei que o paciente faz uso de um medicamento sedativo que deprime o sistema nervoso, e eu sei que o álcool também deprime o sistema nervoso, eu já sei que esse medicamento vai interagir. Não pode tomar álcool junto com Rivotril, porque aí, de fato, você coloca o paciente em risco. Mas talvez seja diferente entre tomar álcool e um outro tipo de medicamento. E aí a gente precisa saber diferenciar isso. O outro ponto que gera muita dificuldade, muito abandono de tratamento, é a questão das reações adversas, né? E, de novo, eu venho com essa palavrinha aqui. Reações adversas são probabilísticas, né? Então, elas envolvem possibilidade, plausibilidade, mas envolvem principalmente probabilidade. A gente mistura muito essas palavrinhas e aí a gente faz uma bagunça. Por exemplo, o que é possibilidade, né? Possibilidade é uma palavra muito dicotômica. É possível que eu tenha, vamos supor, né, tomando dipirona, é possível que eu tenha, sei lá, uma queda na minha pressão arterial? É possível. É possível que eu tenha um pouco de gosto, alteração no meu paladar? É possível. É possível que eu tenha a granulocitose, que é uma reação adversa grave, que diminui o número de glóbulos brancos e me deixa indefeso, né, e pode fazer com que eu vá até a óbito? É possível. Tomando dipirona é possível que aconteça tudo isso. Agora, o que é mais provável de acontecer? Então, a possibilidade, pessoal, quase tudo na vida é possível de acontecer. Sabe o que é impossível? Desenhar um triângulo de 4 lados. Tenta aí desenhar um triângulo com 4 lados. Você não vai conseguir. Você vai fazer um quadrado, um quadrilátero. Isso é impossível, tá? Possível, muita coisa é. Agora, o quão provável é de acontecer
Esse número é a probabilidade. É isso que me interessa na hora de saber comunicar para o paciente, tá? Porque o paciente, ele esquece completamente as probabilidades. Ele bate o olho na bula, na reação adversa, ele lê todas com o mesmo peso. Para ele, a mesma chance que ele tem de sentir náusea é a chance que ele tem de ter uma falência hepática e morrer, né? Então, ele vai ler aquilo e fala, meu Deus, é possível que eu tenha uma falência hepática, não vou tomar esse medicamento. Então, a gente precisa incorporar o pensamento probabilístico e depois conseguir transmitir isso para o paciente, para entender que tudo na vida, inclusive os tratamentos, é uma avaliação de custo-benefício, de risco-benefício. E o que é plausibilidade nisso tudo? Plausibilidade faz sentido ou não que isso aconteça, né? É plausível ou não, tá? Bom, então as reações adversas são probabilísticas. Vou dar alguns exemplos aqui. Existe uma nomenclatura que costuma vir na bula e ela ajuda muito a gente se orientar nisso. Já vem aqui para mim uma estimativa de probabilidade. E é essa estimativa que vocês vão trabalhar, né, na hora de comunicar esse risco. Olha só. Essa reação é muito comum. O que significa muito comum, traduzindo? Mais que 10% das pessoas vão apresentar. Se for colocar isso em número, você pode colocar 10 em 100, né? Ou 1 em cada 10 pessoas, por exemplo, pode apresentar isso, tá? Então, você pode trabalhar com frações, trabalhar com porcentagens. Reação comum, entre 1% e 10% de probabilidade de ocorrência. Incomum, entre 0,1% e 1%. Rara, entre 0,01% e 0,1%. Muito rara, menor que 0,01%. Veja que as raras são raras de verdade, não é à toa que tem esse nome, tá? É difícil de acontecer. Tem como a gente adivinhar? Não. Pode ser que você seja o sorteado? Pode ser, né? Mas a gente é cético com tanta coisa, né? E a gente vai ficar puxando justamente a raridade do efeito para nós. A gente precisa comparar isso com o benefício, sempre, tá? Então, por exemplo, né? Existe uma probabilidade muito comum aqui de ter náusea, por exemplo, né? Náusea, tudo bem, para mim não me importa de ter náusea, sendo que eu vou conseguir tratar a minha depressão, né? Então, veja, tratar a depressão, o benefício é esse. Náusea é um efeito muito baixo para quem quer tratar a depressão. Mas se eu tomar um medicamento sem necessidade, náusea é muito grave já, porque eu estou tomando sem necessidade, só vai me fazer mal, só vai me provocar náusea, vômito à toa, tá? Então eu tenho que comparar sempre com o benefício que eu estou tentando buscar e qual é a probabilidade de eu ter esse benefício, tá? Olha para vocês darem uma olhada. A quetiapina, né, que a gente falou lá na nossa segunda aula, é um antipsicótico que as reações muito comuns, acima de 10%, olha, boca seca, né? Sintomas de eu ter descontinuação, se eu parar de usar, eu vou ter aqueles sintomas que eu falei de rebote, não posso interromper de uma vez o uso, mas isso não é dependência, voltando, trazendo de volta, né? Elevação do nível de triglicerídeos, né? Diminuição de HDL, né? O quanto que é essa redução será? Possível ganho de peso, tudo bem, sonolência, vertigem, tá? Então vejo que essas são alterações comuns. Isso me mostra que existe já um perfil que pode ser desconfortável para o paciente. Então, eu não vou usar quetiapina por nada. Eu vou usar para controlar um surto psicótico. Eu vou usar para conseguir usar como um tratamento coadjuvante numa depressão que está sendo resistente aos antidepressivos. Não vou sair usando para o dia a dia, né? Eu quero ficar um pouco mais calmo, vou tomar quetiapina. Não é assim, né? Mas olha só a diferença para a reação rara, né? A reação rara é muito mais difícil de acontecer, mas é mais grave, né? Hipotermia, hepatite, né? Então, uma inflamação no fígado, né? A granulocitose, priapismo. Priapismo, sabe o que é priapismo? É ereção prolongada, né? Só que é uma ereção tão prolongada que pode necrosar o órgão sexual, tá? Então, é grave. Mas são raras, olha aqui a porcentagem. Então, o que acontece muitas vezes é o paciente olhar para isso e aí ele fala, não vou tomar, olha o que vai acontecer comigo, né? Como se isso fosse uma sentença do que vai acontecer. Mas a probabilidade de acontecer com ele é muito baixa. E agora, e se ele ficar sem tomar? Ele tem uma probabilidade altíssima de ter um surto psicótico e de trazer muito mais consequências negativas,
né? Então, a gente tem que conseguir balancear isso. E é isso que justamente determina, será que é o momento de introduzir o medicamento? Será que vale a pena usar o antidepressivo numa depressão muito leve, que vai trazer vários efeitos adversos? Será que é o momento? Ou será que a psicoterapia não é o mais indicado? E caso essa depressão esteja mais grave, mais difícil de controlar, eu entro com medicamento, porque daí começa a compensar o benefício com base nas reações adversas, né? Então, a reação adversa não foi feita para que você assuste o paciente ou se assuste. As reações adversas estão ali para mostrar que existe sempre um custo clínico para o paciente. Se você der o medicamento de graça para o paciente, ele está pagando com o risco de ter um efeito adverso. Então, se ele está pagando com o risco de ter um efeito adverso, ele precisa de um benefício. E isso é para nos orientar a não hipermedicalizar o paciente, a não sair tratando sem necessidade, tá? Mas também é para nos orientar e mostrar que é probabilístico, para também acalmar o paciente, falar, calma, isso aqui, ó, a chance disso acontecer é muito baixa, perto do benefício que você vai ter nessa situação. Então, olha para cá, mais provável que você tenha isso do que você tenha isso que está acontecendo aqui. O lítio é um estabilizador do humor, né? Ele serve para tentar controlar, né, os casos de mania e depressão, né? E tentar manter o humor estável ali. As reações comuns do lítio, ele é bem tolerado, né? Reações musculoesqueléticas, equilíbrio hídrico, metabólica, gênito urinário, gastrointestinal, diarreia, náusea, poliúria, polidipsia, sede demais, né? Mas as reações graves que são as mais preocupantes, né? E a gente tem que entender também, pessoal, que em muitos casos, quando eu passo de dose, quando eu aumento as doses, também eu começo a aumentar a probabilidade de reações mais intensas, né? E o lítio, a gente tem que ficar muito de olho com o lítio, já dando, né, uma informação sobre o lítio, porque o lítio, ele tem uma toxicidade relativamente alta. Então, é delicado o acompanhamento do lítio. A gente deve acompanhar a quantidade de lítio no sangue do paciente, a gente deve acompanhar a função da tireoide do paciente e a função renal. Porque o lítio, lembra que a gente falou de farmacocinética, biotransformação, excreção lá na primeira aula? Lembra lá um pouquinho. Na primeira aula, a gente falou que a biotransformação era uma forma de converter o fármaco num metabólito inativo, mais hidrossolúvel, para facilitar a excreção, né? Só que o lítio, pessoal, o lítio é isso aqui, ó. Não tem como biotransformar o lítio. O lítio é muito parecido com o sódio, né? Ele é um íon aqui. Então, o lítio ele precisa ser excretado pelos rins diretamente aqui, ó. Ele vai fazer excreção sem fazer biotransformação. Ele vai direto para a excreção. Ou seja, ele é excretado ativo. Se eu tenho um problema no rim, o que acontece? Eu não excreto lítio. E isso pode fazer com que aumente o tempo de meia-vida do lítio no nosso organismo e pode intoxicar o paciente. Então, paciente com problema renal não pode usar. E o que pode acontecer? Outros medicamentos podem interagir com o lítio. Por exemplo, anti-inflamatórios. Anti-inflamatório não esteroide, né? Os ANES, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, aspirina, eles fazem os efeitos para controlar dor, febre, inflamação. Só que eles também eles fazem isso reduzindo prostaglandinas. Inclusive as prostaglandinas que ajudam a manter o fluxo sanguíneo dos rins. Se eu uso um anti-inflamatório, eu reduzo o fluxo sanguíneo renal e eu reduzo a excreção de lítio. Então, eu posso aumentar a minha dose interna do lítio porque eu não estou excretando corretamente, porque eu usei um medicamento, um outro medicamento. Olha o perigo da interação medicamentosa, né? São coisas também que a gente precisa comunicar ao paciente. De novo, não para assustar, para a gente ter mais controle e noção do que a gente está fazendo, para orientar bem o paciente, tá? E para evitar algumas associações, tá? Então, para isso a gente precisa conhecer farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, tudo aquilo que a gente conversou. Então, vejam que as reações adversas, elas são sempre probabilísticas, né? E já que a gente falou de interação medicamentosa, né, tem um site aqui, que é aquele que a gente já usou para pesquisar a gestação, né, o uso na gestação, na amamentação, que é o site chamado drugs.com, né, onde a gente tem aqui as interações medicamentosas. Existem sites pagos que são
voltados para isso, mas aqui eu estou mandando uma ferramenta gratuita para vocês poderem usar e que ela é muito útil. Primeiro eu vou mostrar o que está na bula, depois a gente vai para o site, tá? Na bula tem interações medicamentosas. As interações que estão na bula, nem de longe são todas as interações que podem acontecer. Porque você imagina, quantos medicamentos existem no mundo, né? E eu posso ter pacientes que vão combinar medicamentos muito diferentes na vida real, né? Tem paciente que vai precisar de lítio, vai precisar de anti-inflamatório, de antihipertensivo, de medicamento para diabetes, né? E eu não tenho como ter controle sobre todas elas. Não vai ter um livro ou uma lista que consiga mostrar todas as interações que podem acontecer. Então, a bula ela vai trazer as interações mais frequentes e possivelmente as mais graves dessas mais frequentes, né? Então, olha só o que aparece no lítio lá. Se você olhar a bula do lítio, aparece interações medicamentosas com anti-inflamatórios não hormonais, aquilo que a gente acabou de explicar. Os níveis de lítio devem ser cuidadosamente monitorados quando pacientes iniciarem ou interromperem o uso de AINES, né? Então, se eu começo a usar um anti-inflamatório, eu modifico a excreção do lítio, e aí eu modifico os níveis sanguíneos de lítio. Posso levar a alterações nisso, né? E aqui ele fala do que pode levar, ó, ele dá o exemplo da indometacina, o piroxicam, né, que é o feldene, podem levar a um aumento significativo dos níveis plasmáticos de lítio, né? E aí, às vezes, a toxicidade do lítio é por causa do uso desses medicamentos juntos, não por causa do lítio em si, tá? Outro exemplo, aloperidol. Aldol pode prejudicar o efeito antiparkinsoniano da levodopa. Olha que interessante, agora uma reação de antagonismo. O paciente tem Parkinson, né? Dou para ele. Lembra que o Parkinson, na aula passada que a gente falou? O Parkinson tem a ver com a destruição de neurônios na via nigroestriatal, que é responsável pelo controle do movimento, e é uma via que produz dopamina, né? Então, o paciente com Parkinson tem menos dopamina na via nigroestriatal. O que eu faço com ele? Eu administro levodopa, porque a levodopa vai atravessar a barreira hematoencefálica desse paciente, vai chegar lá no neurônio dele, a levodopa, e vai ser convertida em dopamina, e aí eu consigo aumentar a dopamina desse paciente para melhorar o controle motor, para ele tremer menos, né? Ok, levodopa faz isso. Mas aí eu vou lá e uso aloperidol nele, que é um antagonista dopaminérgico. Aí eu estou aumentando a dopamina do paciente, mas a hora que a dopamina vai agir no receptor de dopamina, no receptor D2, eu estou lá com o aloperidol bloqueando. Então, o que adianta eu aumentar a dopamina para ele se eu vou lá e bloqueio o receptor? O aloperidol também afeta, inibe enzimas do citocromo P450, CYP2D6. Lembram que essa era a enzima que biotransformava venlafaxina, amitriptilina? Ou seja, vai interferir com o metabolismo de antidepressivos. Então, os antidepressivos tricíclicos vão aumentar o nível plasmático, e isso pode resultar em aumento de toxicidade. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, de interação medicamentosa? Interações podem acontecer, interações vão acontecer. A gente não pode evitar todas. Às vezes o paciente vai ter que usar 2 medicamentos que pode ser que interajam. Então o importante não é querer evitar a todo custo. O importante é conhecer todas as interações que você puder, para que você possa se antecipar e saber se você deve diminuir um pouco a dose, se você deve ir com calma aqui, saber gerenciar. O grande perigo das interações medicamentosas é uma interação medicamentosa acontecer sem que eu saiba que ela aconteceu. Então, aí pode acontecer um efeito que eu não esperava. Nossa, não esperava que isso acontecesse com o lítio. Para mim, a dose que eu dei era para o paciente ficar bem. Mas, de repente, o paciente passou muito mal, né? Por quê? Talvez tenha uma interação medicamentosa que eu não fui capaz de prever. Como a gente não tem bola de cristal, o que a gente precisa? Conhecer a farmacologia para se antecipar com os mecanismos de ação, conhecer a farmacocinética e usar ferramentas digitais, bancos de dados, para buscar essas interações. Drugs.com. Vocês vão cair nessa tela aqui que vocês estão vendo. Vocês vão vir nessa aba Interaction Checker para checar interações medicamentosas. Vamos testar as mesmas que estavam, a mesma que estava na bula lá, lítio. Ele já aparece aqui, então veja que eu adicionei o lítio e agora eu vou adicionar
um anti-inflamatório, né, como a gente falou. Ele falou do piroxicam, vamos tentar ver se a gente põe piroxicam aqui. Piroxicam, tá? E aí eu ponho aqui, ó, checar as interações. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele me deu uma interação importante, major, né? Ele tem cores diferentes. Interação vermelhinha é a mais clinicamente importante, interação laranja, que é um sinal de alerta, e a amarelinha, que é uma interação que, em geral, não atrapalha a clínica, tá? A informação que ele traz aqui, pessoal, é uma informação resumida. Então, aqui, ó, ele vai dizer uma informação, ó, anti-inflamatórios não esteroides, como piroxicam, podem aumentar os níveis plasmáticos de lítio em alguns pacientes, causando intoxicação. Isso pode ameaçar a vida do paciente, pode requerer hospitalização, e aí ele começa a dar alguns exemplos. Só que o mais legal é vocês que agora conhecem um pouco de farmacocinética, farmacodinâmica, que são profissionais de saúde que querem ter mais segurança do que estão falando, entender mais o que está acontecendo. A gente vem para cá, ó, nesse botãozinho aqui, ó, Switch to Professional Interaction Data, né? Então você clica aqui, ó. Quando você clica aqui, olha o que acontece. Ele muda, o texto fica maior e ele mostra, ó, monitorar de perto. A coadministração de anti-inflamatórios não esteroidais pode aumentar o nível sérico de lítio e induzir toxicidade. O mecanismo exato dessa interação não é bem conhecido, mas pensa-se que envolve a inibição de prostaglandinas renais, resultando no decréscimo de fluxo sanguíneo renal. Aquilo que eu expliquei lá, né? Então, aqui mais um lugar para vocês se informarem, né? Essa ferramenta é muito legal. E embaixo, principalmente, ó, gerenciamento disso, né? Como é que eu gerencio isso? Dado ao índice terapêutico estreito, cuidado é recomendado durante a coadministração, particularmente em pacientes idosos, pacientes com outros fatores de risco, né? Os pacientes devem ter o nível sanguíneo de lítio checado a cada 4 ou 5 dias após o início do uso de anti-inflamatórios, né? Então, veja que ele até dá algumas dicas de como lidar com essa interação. Isso é muito bacana, tá? E aqui embaixo tem as referências bibliográficas da onde ele tirou essa informação. Então, vocês, né, conseguiram ver muita coisa hoje, e eu acho que o que a gente precisa agora entender, focar nessa parte é o seguinte: eu preciso interpretar a bula, a informação que está na bula, eu preciso entender primeiro, antes de querer falar com o paciente. Como é que eu falo para o paciente que ele tem que usar mesmo esse medicamento, né? Mesmo que eu não seja o prescritor, eu sou o farmacêutico que está dispensando e vou dar suporte para as dúvidas do paciente, eu sou o enfermeiro que está administrando esse medicamento lá no hospital e vou estar envolvido diretamente no cuidado com o paciente, e ele confia muito em mim. Eu sou o psicólogo que estou lá junto com o paciente, acompanhando semanalmente todas as angústias que ele tem, inclusive as angústias relacionadas ao uso do medicamento. Eu não posso simplesmente terceirizar isso. Falar, isso aí você vê depois lá com o seu médico, quando você voltar, né? E se for um médico, sou eu que estou prescrevendo, né? Eu preciso orientar. Então, tudo isso é importante. Para fazer isso, eu preciso ter a capacidade de interpretar. Então, interprete a bula. Eu não estou conseguindo entender. Então, quer dizer que está faltando alguma coisa ali na base, né? Vamos correr atrás disso. Traduza. Então, depois que eu interpretei, eu consigo ter condições de traduzir isso para o paciente. Traduzir o que importa para ele. Talvez eu não fique falando de via nigroestriatal para o paciente, mas eu vou falar, ó, a dopamina no seu cérebro lá está responsável por controlar os movimentos. Então, quando você toma esse medicamento, que é para controlar a sua psicose, por exemplo, pode acontecer de você atrapalhar um pouco o movimento, aí você vai ter alguns tremores. Isso faz parte do tratamento. Se esses tremores te incomodarem demais, a gente pode tentar usar um outro medicamento, a gente pode trocar o tratamento, tá? Mas sempre conversa comigo, o que você está sentindo? Ó, a probabilidade disso acontecer é baixa, né, comparado com o benefício que você vai ter. Então, a gente começa a estabelecer um diálogo, a bula vira uma ponte, né? Às vezes, o paciente, ele vem para, vamos supor, no psicólogo, né? Ele fala, tô tomando um antidepressivo. Você fala, qual? Ele fala, é um lá. Ou ele cita um nome comercial. Você nem sabe, tem 10 nomes comercial para falar o mesmo medicamento. Fala assim, traz a bula lá, vamos ler junto essa bula, vamos entender ela junto, né? Isso estreita o laço que a gente tem. Tem alguém do meu lado lendo comigo. Essa pessoa está comigo aqui, me ajudando no meu cuidado.
ela não está me abandonando e delegando essa função para mim, né? E, por último, pessoal, oriente. Então, depois de traduzir com o paciente, ajuda ele também na tomada de decisão. Não larga ele sozinho também. Depois que você traduziu, agora você se vira aí com essa informação. Não, se ele ainda estiver angustiado, orienta, tira dúvida, né? Acho que isso são as coisas que a gente tem, que a gente pode trazer mais benefício para os nossos pacientes. Para qualquer tipo de medicamento, isso é válido, mas eu trouxe no contexto da psicofarmacologia, porque eu acho que é mais importante ainda, porque falta muito orientação, tem muito estigma, tem muito mito que envolve isso, tem os 4 cavaleiros do apocalipse do tratamento que a gente mostrou aqui, né? Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que saber, na bula tá cheio de dados ali escrito, um monte de dado, né? Mas os dados, eles só se transformam em informações benéficas, importantes, se eles forem adequadamente contextualizados. O dado por si só não é muito, não significa nada. O que significa é o que você transforma em informação para o paciente e para você mesmo, que vai orientar a tua prática clínica.